Programa Plenitude, com Iraci Campos. Hoje o tema é profundo, delicado e urgente. Nós vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar sobre o papel da terapia na escuta e no resgate da vida. Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito em integração para uma vida plena. Hoje a nossa convidada querida é Tatiana Martins. Ela é psicóloga e vem falar sobre o resgate, como é o acolhimento, como deve ser o acolhimento na prevenção da vida. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude, Tatiana. Eu agradeço, né? Um tema forte e necessário. A gente precisa falar sobre isso. É um tema que tem um tabu, né, muito grande em cima, mas é necessário falar porque é urgente, né? É muito urgente e a gente vê a quantidade de pessoas que passam conflitos, transtornos, depressão e não aguentam a dor, não suportam a dor e buscam o suicídio. Sim. A quantidade de jovens É assustador. que estão fazendo isso é avassaladora. É assustador. Né? E a busca deles para essa escuta, para terapia, que isso a gente sabe, a escuta e a terapia é fundamental. Sim. Porque geralmente os pais não sabem, não têm a escuta e não percebem o que aquele silêncio, aquele comportamento dele está significando, que em realidade não é da idade, mas que tem ali uma dor grande. Sim, né? Eu acho que você ainda trouxe a parte do jovem, né? É muito grande o número de suicídios, isso é assustador, é uma coisa que a gente precisa falar, porque só falando, né, sobre essas situações é que a gente vai entendendo o processo e vai identificando, porque é silencioso. Como você disse, os pais não fazem ideia do que está acontecendo ali naquele mundo interno do filho. Hoje, então, que os mundos estão mais até mais pra dentro mesmo, essa coisa do quarto, que já é da adolescência, ficar mais sozinho. Eu preciso estar muito atento. O que é esse estar sozinho? É estar sozinho em alguns momentos, estar sempre sozinho. Há ali uma solidão, há ali uma sensação de rejeição, de não se encaixar no mundo. A gente precisa estar muito atento, porque cresce assustadoramente entre jovens e principalmente crianças. Hoje tem estudos que falam o número de crianças cometendo suicídio. Como assim? Aonde estão esses pais? Aonde está o olhar para toda a família? E isso é muito importante, porque é dentro da família que a gente pode ajudar. A gente, como espírita, a gente sabe que a gente traz histórias de outras vidas. Sim. Um possível suicida de uma outra vida pode vir ter esse desejo nessa próxima também. Porque aquilo é uma memória inconsciente de um medo de viver. E quando está aqui de novo... Os conflitos ainda estão ali, não foram resolvidos e que, em realidade, aquele espírito traz aquela dor. Sim. Ele não identifica. A gente vê crianças de 4 anos falando que mamãe, eu quero me matar. Por quê? Porque dói. Dói. E quando eu acho que essa fala é importante, eu escuto o que o meu filho está falando, e que dor é essa? A escuta ativa, né? O olhar profundo, o acolhimento, e ver que aquele ser está sentindo dor. Ele está pedindo ajuda. E aí, isso sim é um processo que se eu escuto, eu acolho, eu converso, eu vou buscar ajuda, porque às vezes é tão difícil que a gente não entende, né? Principalmente quando é com o nosso filho, que atinge dimensões na gente que são muito difíceis de acessar. E a dor do nosso filho é difícil de entender. Antigamente as crianças elas não eram escutadas, era aquela coisa assim, criança fica quieta. E não, a gente precisa falar sobre isso.
a gente precisa ter uma atuação diferente perante a essas crianças que falam. Hoje a gente tem uma capacidade maior de falar sobre as nossas emoções, porque como as informações estão muito aí presentes, né? A rede social, tudo falando sobre tudo. As suas emoções, a forma como você está lidando com a vida, a sensação de rejeição, tá tudo escrito e todo mundo falando. Isso é muito bom. Por mais que a gente pense assim que é um caos e parece que tá todo mundo enlouquecido, não, na verdade está todo mundo conseguindo falar. Agora, estamos ouvindo? Estamos tendo uma ação mais benéfica para que isso cesse? A gente consegue ouvir as dores e tomar ações, porque não é só ouvir. Sim. Eu preciso entender que seja uma criança, que seja um adolescente, que seja um adulto, que seja um idoso, porque idosos também cometem isso. O índice de jovem e idosos é muito grande. É muito grande, porque o idoso ele tá numa fase diferente. O jovem é o medo de enfrentar. É o medo do que vem por aí. Se eu me encaixo nesse mundo, eu vou ser rejeitado. Esse é um medo que é muito grande no jovem. No idoso, eu já não sirvo mais pra nada. Estou sendo excluído do mundo. Exato. O que eu estou fazendo aqui? Exato. E aí, ouvir essa dor, ouvir essa queixa, tentar mostrar para aquela pessoa ali que, não, cada fase da vida ela traz uma situação e o que a gente precisa fazer para vivenciar essa fase. Porque realmente, se eu tiver idosa querendo viver uma vida de jovem, não vai funcionar. Vai entrar num vazio existencial Exato. muito grande, porque não tem como. Não tem. Eu vejo que eu tô idosa, mas eu queria ser jovem. Eu não aceito o meu corpo, o envelhecimento do meu corpo. Eu não aceito o envelhecimento, até o processo de mudança de amizades, né? De ações, de coisas que eu vou fazer. Elas vão se alterando ao longo da vida. Se eu não aceitar, eu vivo na revolta e na melancolia. A melancolia é um estágio muito perigoso. Com certeza, porque é um vazio que a pessoa não identifica o que é uma vontade de ir embora que não sabe para onde, e uma saudade imensa que aperta, dilacera o coração e que a pessoa não identifica do que é que ela tem saudade. Porque ela olha tudo ao redor dela, ela olha familiares, ela olha situações. E ela fala assim, não, mas não é disso, eu não tenho saudade disso. Eu tenho uma saudade que dói e não consegue identificar do que é. Que é uma situação do passado, de uma vivência passada que marcou muito. E a pessoa sente aquela saudade. E uma vivência, geralmente, que marcou muito, numa relação profunda, amorosa, numa relação intensa, numa relação prazerosa, harmônica, né? Que se uniram muito, e então a pessoa sente aquela saudade do passado, mas não identifica o que é. Que vem a ser melancolia. Exatamente. O Evangelho fala muito bem, né? Exatamente como você colocou essa saudade. E a gente precisa entender, e eu acho que o Espiritismo nos ajuda muito nessa compreensão do que é a minha reencarnação. O que é esse processo aqui? Eu tendo essa consciência de que há saudades, né? Há essa melancolia de algo que já passou e que foi muito bom e que eu sinto saudade. Então, porém, eu estou aqui. E o aqui e agora é o importante, eu preciso me desenvolver aqui para que esse aqui se torne cada vez mais equilibrado. E quando eu partir, eu talvez encontre essas relações, essas pessoas, esses espíritos, esses lugares que eu pertencia. Essas relações, muitas vezes acontecem, que elas estão aqui, encarnadas. E você está numa outra situação, numa outra família, numa outra relação, vivenciando outra coisa. Você sente saudade de algo que você não identifica, que geralmente é alguém, ou um núcleo familiar, ou tudo, que ficou no passado, mas que esses do passado também estão vivendo aqui. Sim. E quando, numa possibilidade de uma organização estrutural, espiritual, que foi feita, de um reencontro em determinada fase da vida com aquela pessoa, você não sabe. Você encontra a pessoa, sente o amor, seja lá tudo que for, você não se lembra do passado, mas a saudade acaba. Sim.
finda. Exatamente. Mas então, quando a pessoa sente todo esse estado de melancolia, ela não identifica, ela identifica só como uma dor que imensa. dói. Dói muito. Dói ao ponto de eu querer que ela cesse. E aí eu busco esse findar dessa vida, achando que vai cessar. Não cessa. E às vezes a pessoa, ela não pensa no suicídio, mas ela na pensa dor. que eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero que acabe, eu tenho né? vontade de ir embora. Mas embora para onde? A sua família está aqui, o seu mundo todo está Sim. aqui. Para onde você quer ir embora? Eu não sei, eu quero ir embora. É como se eu fosse evaporar por um outro planeta. Sim. Que é aí que leva muitas vezes a pessoa ao suicídio. Exatamente. Você vê que naquele da Ivone, né? Ela traz o Memórias de um Suicida. Ali você vê que todos eles querem acabar com a dor que eles estão sentindo, o desespero, a angústia, e eles buscam esse caminho. E o sofrimento desses espíritos após o desencarne, Nossa. aonde eles veem que... Porque o suicida... A dor que estava aqui era fitinha, era Exato. leve. Até porque quando comparado você vai... com a dor do outro Exato. lado. Não, e o que você afeta com esse ato? Não é somente você afeta um todo, a sua família, as pessoas. Tem estudos falando que você atinge no mínimo 100 pessoas, um suicídio. No mínimo. Então, Porque a você sua volta. marca, aquilo marca, dói. Exatamente. Então, quando você pensa assim, que é um ato tão dilacerador, que ele destrói não só você, mas como muitos... E você vê que um suicídio, ele muitas vezes acontece na mesma família. O pai se suicidou. A tendência é ter naquela constituição familiar filhos que tenham ideias suicidas, ela é potente. É um potencial. Sim. Por quê? Porque a gente se espelha muito nos nossos pais. A gente busca como inspiração, e aquilo não é em todos os casos, mas existe isso. E por isso que a gente precisa alertar as pessoas do tamanho da responsabilidade que elas atraem para si mesmas, porque é algo que não cabe para um espírito, e aí falando em termos espíritas, um filho de Deus, desistir da luta. Porque se a gente está aqui, a espiritualidade, ela viu que nós tínhamos capacidade para enfrentar todos os desafios que se apresentam. Quando a gente diz não, eu estou dizendo não para a vida. Ao invés da coragem que eu preciso para estar aqui, eu busco o quê? A covardia. Eu me acovardo de enfrentar, eu me acovardo de seguir, eu digo que eu não sou capaz. A gente está trabalhando no Conflitos o capítulo da coragem. E a Joana, ela fala como isso, ela coloca a coragem como uma virtude que necessita ser trabalhada constantemente. Em todos os aspectos. E a coragem não é vou vencer o mundo, vou construir. Não é isso. É levantar da cama, é comer bem, é dizer não para quem abusa de mim, é buscar coisas que são saudáveis e que vão trazer felicidade para mim, porque é o contrário, é o oposto. E é o que, geralmente, quem tá nesse tipo de pensamento, suicida, de desânimo, apatia, ela não consegue ver. Não consegue. E por mais que ela ouça aquilo, que falem aquilo, ela não vai conseguir. Ela só vai conseguir ver no momento em que ela começa a falar e tem alguém ali com a sensibilidade de ouvi-la. Sim. E ir trabalhando nas bordas do passado, da dor dela. Exatamente. A gente tem que saber o que é isso. Não adianta eu querer pegar, a pessoa tem uma depressão que ela busca, ela tem pensamentos seguidos de tirar a vida, suicidas, e buscar, olha só, o seu problema é lá, quando estava na infância, a sua mãe, o seu pai tem... Quer dizer, eu estou trazendo um outro problema que ela não tinha consciência não é assim, e nem preparo para ela ouvir. Exatamente. Né? É trabalhar a dor. Agora, agora. Até para você chegar nesses lugares, é por isso que é um processo terapêutico muito interessante, né? Porque você vai abrindo portinhas, mas você tem que ter muita consciência de que portinhas você está abrindo. Nem todas são para serem abertas. Tá certo? E aí ali um profissional que entende, né? Que percebe até onde aquele outro suporta, porque tem coisas que você não tem que abrir.
porque a pessoa não suporta. E aí, no processo ali terapêutico, com muito cuidado, dando suporte para aquela pessoa, para ela ir se fortalecendo, ela ir encontrando razão aqui, sentido, e se, né, robustecendo, como a Joana coloca, né, que eu acho isso sensacional, você vai ganhando cada vez mais ânimo, isso vai alterando o campo psíquico mesmo, as ideias, né, elas vão se afastando. Aí eu puxo também a parte espiritual, o quanto é importante um estudo, um sentido, uma espiritualidade, a compreensão da vida após a morte, que não cessa, porque tudo faz... Se você juntar, que é o que a Joana faz, né, a psicologia com o espiritismo, nossa, fica sensacional. Com certeza. E ter um propósito de vida. Ajudar a pessoa a visualizar algo à frente, Sim. onde ela consiga desenvolver, concretizar um propósito de vida para que ela caminhe. Porque ela vai sempre olhar aquilo à frente e ela vai querer dar um passo mais Sim. perto para fazer, para construir. Então, aquilo a motiva, aquilo faz com que ela valorize a vida para atingir. Sim. E geralmente a pessoa que entra num estado de depressão, ela não tem um objetivo, um projeto de vida. Né? Não tem. Ela não tem. Não, é um desânimo. Ela vive naquele mundo fechado, apático. numa bolha, voltada de frente para ela. De frente não. Voltada para o olhar para os pés, porque ela não olha de frente para ela. Exatamente. Ela foge do que ela tem Si. dentro dela. Sim. Né? Então ela baixa aquele olhar e ela fica naquela bolha simplesmente, ai, minha dor está doendo, que vazio, que angústia, e sentindo aquilo e se alimentando daquilo. Exato. Exatamente. E assim, aí você vai vendo, né? É um empobrecimento da vida. Como é que eu vou vir para estar aqui e vou ficar olhando para os meus pés? Como é que eu não vou olhar para frente e buscar uma vida melhor para mim? Então, por isso que essa visão espiritual ela é importante, porque ela dá exatamente o que você está falando, um propósito, uma meta a ser conquistada, algo que dê valor e sentido. Você vê que pessoas que não têm crenças, que não têm essa espiritualidade, qualquer que seja religiosidade, elas têm muito mais possibilidade de chegar a uma situação dessa, sabe? De suicídio. Então, quanto mais eu tiver consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, as possibilidades à minha volta, perceber que eu não tô bem, eu preciso de ajuda, a gente precisa ser humilde para perceber. Com certeza. Pedir socorro, vir numa casa espírita e pedir um atendimento fraterno, ir num psiquiatra, ir num psicólogo, fazer um processo terapêutico, seja o que for, pedir socorro. Faz parte de uma falar. Tem que falar. A melhor coisa é começar a falar, é colocar pra fora. Exatamente. Porque falar cura. Uhum. Falar cura, né? Quando você bota o mundo pra fora. Mas geralmente a pessoa está muito, ela se isolou muito, ela se isola muito e ela acha que ninguém quer ouvi-la. Mas na verdade, quem não quer ouvi-la é ela mesma. Com certeza. Ela não está ouvindo o chamado interno de que algo está errado e que você precisa fazer um movimento novo. Sim. Você precisa de um movimento novo. A vida, ela é constante, né? Ela vai chamar. Por isso que a coragem é a alavanca. Com coragem eu saio dessa cama porque tá frio, né? Com coragem eu vou pra academia fazer uma atividade física. Com coragem eu vou trabalhar porque eu quero conquistar algo que vai me ajudar na minha vida. Com coragem eu digo não pro meu filho que quer fazer alguma coisa que eu sei que não vai ser boa pra ele. Com coragem eu digo não numa relação abusiva, onde estão me machucando e eu não posso permitir que isso aconteça. Sou eu sempre olhando pra mim. Exato. É a diferença de alguém que não se dá. Ela se abandonou. Ela se abandonou, porque ela não se olha, não se olha, né? E também não olha os outros, ela não se ouve e não ouve os outros. Ela é vítima. Simplesmente entra num buraco, num vazio e alimenta aquele vazio. Sim. Tenta fugir através de dormir. É isso. Como a gente vê isso, né? Ela é vítima de si mesma. Essa falta de... Essa coisa do dormir é uma das coisas que você mais escuta. Eu queria dormir o dia inteiro. Porque dormir o dia inteiro, eu não enfrento a vida, certo? Eu não preciso me olhar no espelho.
eu não preciso me cuidar, eu não preciso fazer as coisas que tem que acontecer. Então, é um lugar muito empobrecido para um ser humano, para um espírito, para um filho de Deus. A gente colocando dessa forma, a gente vê o quão grave é esse caminho que muitos escolhem. A criança e o adolescente, às vezes ela não tem força de pedir ajuda. E aí, por isso, precisamos de pais atentos, pais presentes, que sejam pais, que sejam familiares que vivam com essas crianças, porque os níveis são muito altos. Há páginas, nas redes sociais, há páginas falando sobre isso. Há um movimento, não é do bem, é do mal, do desequilíbrio. Romantizam. Romantizam uma coisa que não tem nada de romance. É a tristeza, é a apatia. E aí a gente tem que olhar e falar assim, não, isso não é uma possibilidade. Não. Isso não há essa possibilidade. É muito ao contrário. E quando chega uma criança de 7, 8 anos no consultório com pensamentos suicidas? A criança, ela funciona diferente, né, Iraci? Você vai ver os pensamentos nos desenhos, né, na fala ali, no desânimo. Você vai ver ali, né? E aí você tem que ir para o núcleo familiar. Você tem que entender o que está acontecendo ali para ver se aquilo é algo que venha com o espírito de uma outra vida. Exato. Ou se tem alguma coisa muito grave acontecendo. Exatamente. Que pode ser um abuso naquela criança, né? Ou pode ser os pais que estão em desequilíbrio e o clima na casa é muito ruim. Então, é bem delicado, mas dá pra ver e dá pra ajudar. Se for uma coisa de outras vidas, você vê que é uma família harmoniosa e que ele vem com isso, ele vai ter que ter uma intervenção. E aí talvez seja uma intervenção não só medicamentosa, mas principalmente a espiritual, né? Há passes, há tratamento espiritual. É um espírito com medo. E a terapia, porque ele vai falar e vai ser tratado. Não, a terapia é essencial. Você tem que fazer, aquela coisa, você cuida do espírito e do corpo físico e das emoções. Você precisa cuidar dessas 3 instâncias, porque nós estamos usando as 3 aqui encarnadas. Com certeza. Então, quando você faz toda se cerca disso e dá a possibilidade, por isso que os pais atentos, é essencial. Com Pai e certeza. mãe tem que estar atento ao filho, à fala, às queixas, aos processos de bullying, né? O não se encaixar, também respeitar, porque às vezes a criança ela não funciona como as outras, ela não é do futebol, ela não é meu filho, não, o meu filho é assim, o que eu posso ajudar para que ele se fortaleça até naquilo que ele é. Sem se achar, porque eu não sou igual a todo mundo. Não tem que ser igual a todo mundo. Não, nós somos graças diferentes. a Deus que não é igual a todo mundo. Porque se fosse igual a todo mundo, qual sentido? mundo Imagina, não sem funciona. graça. Sem graça. É. Todo mundo igual. Então, eu vou viver comigo mesmo, porque viver com você é tão eu que não tem graça nenhuma, dá menos trabalho. Eu gostei disso. E assim, é importante esse olhar. Então, fortalecer a criança, porque ela pode estar frágil. Se não for um processo de outra vida, a gente vai agir dessa forma. Se for algo aqui que ela está muito insegura, processos de bullying, a criança ou o adolescente, que eles passam por essa fase, que ela é difícil mesmo, a gente vê muitos casos por conta de bullying. Suicídios porque sofreu muito bullying, porque não se sentia pertencente, porque era excluído. E aí é o processo. Ele só se sente assim porque ele é inseguro. E isso vem de casa. Porque é em casa que a gente faz o indivíduo se sentir seguro. É em isso casa. Quando não tem bullying em casa também, que fala, não, só tô brincando com ele, é o jeito de falar. O pior bullying, é dos pais. Faz com que aquele indivíduo seja ainda mais inseguro. E ele não está pronto para viver em sociedade. E aí, quando ele vai, porque a vida vai empurrar, ele se amedronta, ele se desespera, porque vai pro desespero, né? Vai. E aí pode chegar a casos desse tipo, sim. Desse tipo, ou de violências contra a própria sociedade, por não se sentir encaixado e querer eliminar. A gente vê muito caso, assim, de jovens cometendo esses atos insanos, né? Sim. Mas o contexto familiar é muito importante nesses diagnósticos e no cuidado. Sempre o contexto familiar vai estar presente ali, não tem como. Sempre. A Joana bota, até nesse capítulo da coragem, ela bota o primeiro local que você trabalha a coragem, né, é a família. Ali, um lar que seja equilibrado, que dê para a criança a sensação de segurança, né, de deveres, responsabilidade. Ali você está construindo um indivíduo cada vez mais seguro e cada vez mais potente e
crescendo, né? Cada vez mais Sim. a coragem, que é o fator determinante para a vida. Agora, o jovem, quando ele entra na fase de 15 a 17 anos, é outra fase difícil. É Porque aí complicado. já enrosca na escola, nos amigos de escola, né? Por isso a infância é tão importante, né? Quanto mais seguro ele for na infância, melhor vai ser essa fase. Não que seja, que não vai ter conflito, porque não tem como você passar pela adolescência sem conflito. Eclode hormônio, a vida vem, a vida sexual, vem os vícios. Aí, quando eclode também a parte espiritual, que vem essa coisa da glândula pineal, né? Que abre mais ainda a quem eu fui em outras vidas. Eu vou me fixando cada vez mais nessa vida. E quando abre isso, abre também os meus impulsos e instintos. Então, Com é uma certeza. fase de efervescente. Turbulência. Exatamente. Se não tiver pais que estejam atentos e cuidando daquela criança ali e dando suporte, até para as dores, porque tem dor, vai ter problema. Com certeza, com certeza. Passa muito rápido, Muito, né? boa. Tati, obrigada pela Obrigada sua a você, minha presença, querida. tá? Uma alegria ter você aqui. Então é isso. Valorizar a vida acima de tudo. Observar as pessoas com quem convivemos. Como é o mundo dela? Como é a sua fala? Nunca menospreze a fala de alguém. Quando alguém se aproximar, estiver conversando com você e começar a dizer palavras que são chave. Eu estou cansado de viver, sabia? Estou muito cansado, não aguento mais isso. Então observe. É hora de sentar, conversar com essa pessoa e perguntar a ela: você tem pensamentos suicidas? Você tem pensamentos de abandonar a vida? E aí acolha. Não diga nunca, não, pense em outra coisa, você precisa se divertir. Não, não é isso. Porque não é o que está fora que está doendo na pessoa, é o que está dentro dela. Então, converse, aborde. E aborde também de uma outra maneira. Olha, eu também já passei por isso. Já teve uma época na minha vida que eu senti vontade de tirar minha vida. Mas eu consegui caminhar. E traga alguma coisa a ela, para ela sentir que ela não está sozinha, que tem você ali do lado, que você já passou por isso. E pode sentir segurança em poder falar com você, em poder abrir o coração. O que não podemos é silenciar. O que não podemos é não ouvir as pequenas palavras que dizem: estou tão desanimado, tão cansado. Observe. Você pode fazer a diferença para salvar a vida de uma pessoa. Então é isso. Setembro Amarelo. Tempo de valorização da vida. E se você precisa de socorro, ligue para o CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas. E você pode, sim, ser ouvido em qualquer momento. Então, deixamos essa reflexão, compartilhe esse programa, porque muitas pessoas que podem estar passando por situações de dores e tendo esses tipos de pensamento, podem despertar para uma busca de socorro. Deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.